Ele nasceu em 14 de maio de 1984, em White Plains, Nova York. Filho de um dentista e de uma psiquiatra, cresceu em uma família de classe média, cercado de estabilidade, conforto e estímulo intelectual. Mas desde cedo, algo nele chamava a atenção. Não era um garoto interessado em esportes ou vida social. Seu mundo era a lógica, os números, as máquinas. Enquanto outras crianças jogavam bola ou brincavam nas ruas, ele se trancava em seu quarto para decifrar códigos e explorar os primeiros computadores que surgiam nos anos 90. Ainda adolescente, construiu programas de software que impressionavam até especialistas. Criou um sistema de mensagens interno para a clínica odontológica do pai, chamado ZuckNet. Criou jogos simples, programas musicais, pequenos experimentos que revelavam não apenas curiosidade, mas uma mente afiada para transformar ideias em ferramentas reais. A família percebia que havia nele algo diferente. Não era apenas um estudante talentoso, mas alguém obcecado por controle, por compreender e dominar os sistemas invisíveis que regem o mundo digital. Na escola, sua personalidade introvertida contrastava com seu intelecto explosivo. Era aquele aluno que preferia o silêncio das bibliotecas ao barulho das festas, que discutia algoritmos em vez de esportes. Amigos lembram de um garoto que não sorria muito, mas que falava com brilho nos olhos quando o assunto era programação. Esse isolamento social não era uma fraqueza, era combustível. Ele se tornava cada vez mais habilidoso em criar um universo próprio, um mundo no qual poderia ser soberano absoluto. O passo seguinte foi Harvard, em 2002. Para muitos, a chegada à universidade mais prestigiosa do mundo é um sonho em si. Para ele, foi apenas o palco perfeito. Ele entrou como estudante de psicologia e ciência da computação, mas desde o primeiro semestre já se destacava como uma força imparável. Criava programas em poucos dias que outros levariam meses para desenvolver. Um deles, chamado Course Match, permitia aos estudantes escolher disciplinas com base em quem mais estava se inscrevendo. Um esboço inicial do que seria sua obsessão pelo mapeamento das conexões humanas. Mas foi em 2003 que ele revelaria ao mundo, pela primeira vez, sua mistura explosiva de genialidade e controvérsia. Criou o FaceMash, um site que comparava fotos de estudantes de Harvard lado a lado, permitindo que os usuários votassem em quem era mais atraente. O site, feito em uma noite, explodiu em popularidade. Em poucas horas, milhares de alunos acessaram, derrubando os servidores da universidade. Mas junto com o sucesso veio a ira. Zuckerberg foi acusado de invadir sistemas, usar fotos sem permissão e de desrespeitar a privacidade dos colegas. Foi chamado perante o conselho administrativo da universidade e quase expulso. Esse episódio se tornaria uma marca da sua trajetória. Inovação e escândalo caminhando lado a lado. O garoto que construía ferramentas incríveis era também o jovem disposto a quebrar regras, violar limites e suportar a rejeição social para alcançar o que queria. FaceMash foi derrubado, mas a semente já estava plantada. Ele havia percebido o poder de um simples sistema de conexões sociais online. Poucos meses depois, em fevereiro de 2004, nasceu o embrião do império, The Facebook. Criado em seu dormitório em Harvard, o site tinha um propósito simples: conectar estudantes da universidade em uma rede exclusiva, permitindo que compartilhassem informações, fotos e interesses. O projeto, inicialmente restrito, rapidamente se espalhou como fogo. Em poucas semanas, milhares de alunos estavam dentro. Em poucos meses, outras universidades pediam acesso. Em pouco mais de um ano, o que começara como uma brincadeira de estudante já se tornava um fenômeno cultural. Mas junto com o crescimento, vieram as primeiras acusações. 3 colegas de Harvard, os irmãos Winklevoss e Divya Narendra,
Afirmaram que Zuckerberg havia roubado deles a ideia de uma rede social que estavam desenvolvendo, chamada Harvard Connection, mais tarde renomeada Connect You. O caso foi parar nos tribunais e se arrastaria por anos, marcando para sempre a imagem do jovem empreendedor como alguém disposto a ultrapassar fronteiras éticas para vencer. Enquanto os processos judiciais ferviam, Zuckerberg não parava. Ao lado de Eduardo Saverin, seu colega brasileiro e primeiro grande investidor, e mais tarde Sean Parker, fundador do Napster, ele expandia a rede de Harvard para Stanford, Yale, Columbia e logo para centenas de universidades nos Estados Unidos. A febre era inevitável. O mundo acadêmico inteiro se rendia àquela rede exclusiva, moderna e viciante. O garoto tímido, antes isolado em seu quarto, agora estava no centro de um turbilhão. Ele passava madrugadas codificando, melhorando funcionalidades, imaginando até onde aquilo poderia chegar. Seus olhos não brilhavam apenas pela programação, mas pelo controle que agora tinha sobre um fenômeno social em crescimento. Ele já não era apenas um nerd de Harvard, era o criador de uma nova realidade. Esse foi o início daquilo que se tornaria o Facebook, a rede social que mudaria a forma como bilhões de pessoas se relacionam. Mas também foi o começo de uma guerra sem fim, entre visão e ética, entre poder e responsabilidade, entre inovação e polêmica. E como sempre em sua vida, ele estava disposto a pagar o preço de ser odiado, desde que tivesse o poder de moldar o futuro. O nascimento do The Facebook em fevereiro de 2004 parecia apenas mais uma startup universitária, mas rapidamente se revelou algo muito maior. Em Harvard, onde tudo começou, a adesão foi instantânea. Estudantes passavam horas navegando no site, criando perfis, explorando as conexões. O que era inicialmente uma brincadeira entre colegas transformou-se em vício coletivo. A rede se espalhou como uma epidemia, primeiro em Harvard, depois em Stanford, Yale, Columbia e em seguida dezenas de universidades em todo o país. O segredo estava em um detalhe simples, mas genial: exclusividade. O The Facebook só podia ser acessado com um e-mail universitário. Isso dava ao site uma aura de prestígio, um clube fechado onde apenas os estudantes mais privilegiados podiam entrar. E como em qualquer clube fechado, a demanda crescia justamente porque o acesso era restrito. Zuckerberg havia encontrado a fórmula da viralidade social. Mas ele não estava sozinho. Nesse período, um personagem crucial entrou em cena: Sean Parker, o carismático e polêmico cofundador do Napster, que já havia enfrentado batalhas contra a indústria fonográfica e carregava a fama de rebelde do Vale do Silício. Parker enxergou no The Facebook um potencial que poucos ainda viam. Ele não apenas se tornou mentor de Zuckerberg, mas também o incentivou a pensar grande, muito maior do que Harvard, muito maior do que as universidades. O mundo inteiro, dizia Parker, estava pronto para esse tipo de conexão. Foi Parker quem sugeriu uma mudança simples, mas simbólica: tirar o "the" do nome. Assim, The Facebook virou apenas Facebook, um nome mais limpo, direto, poderoso. Ele também abriu portas para investidores de peso, especialmente Peter Thiel, o bilionário do PayPal, que aportou $500 milhão em 2004. Com esse capital inicial, Zuckerberg e sua equipe alugaram um pequeno escritório em Palo Alto, Califórnia. Era a transição definitiva, de um dormitório estudantil para o coração do Vale do Silício. Enquanto a empresa crescia, os conflitos internos também se intensificavam. Eduardo Saverin, amigo brasileiro de Zuckerberg e cofundador do Facebook, havia colocado os primeiros recursos financeiros para manter o site no ar. Mas à medida que investidores maiores entravam em cena e as decisões se tornavam mais estratégicas, Eduardo se afastava das operações, ainda ligado às finanças, mas cada vez menos ao dia a dia. A relação entre os dois começou a se desgastar. Zuckerberg, orientado por Sean Parker e novos investidores,
Acreditava que Eduardo não tinha o perfil necessário para acompanhar o crescimento agressivo da empresa. Documentos legais foram sendo ajustados, participações diluídas, reuniões tensas se multiplicaram. Até que em 2005, a ruptura aconteceu. Saverin foi praticamente expulso da empresa que ajudara a fundar. Seu percentual de participação caiu de forma drástica, e a amizade entre os dois nunca mais seria a mesma. Anos depois, Eduardo processaria o Facebook em um dos embates mais famosos da história das startups. O acordo final o transformaria em bilionário, mas a relação de confiança estava destruída para sempre. Enquanto essas disputas se desenrolavam, o Facebook crescia em velocidade avassaladora. Em 2005, a rede já tinha milhões de usuários. Em 2006, abriu as portas para qualquer pessoa com mais de 13 anos, rompendo definitivamente a barreira universitária. Foi nesse momento que a rede deixou de ser apenas uma plataforma para estudantes e tornou-se um fenômeno global. Zuckerberg, que ainda era apenas um jovem de pouco mais de 20 anos, começava a ser visto como um novo prodígio da tecnologia, comparado a Bill Gates e Steve Jobs. Mas, diferente deles, sua criação não era apenas uma ferramenta, era um espelho da sociedade. O Facebook refletia desejos, vaidades, conexões, mas também ampliava rivalidades, comparações e disputas sociais. Ele não estava apenas construindo um negócio, estava moldando a forma como seres humanos interagiam no mundo digital. As primeiras críticas surgiram nesse período. Questões de privacidade, acusações de invasão de dados e o processo dos irmãos Winklevoss e Divyanarendra Connectu começavam a desgastar a imagem do Facebook. Mas Zuckerberg mostrava uma característica que se tornaria sua marca registrada, uma frieza quase implacável. Ele não se abalava com críticas públicas, não se importava em ser odiado, não recuava diante de acusações. Seu foco era um só: crescer, expandir, dominar. E dominar era exatamente o que estava acontecendo. Em poucos anos, o Facebook destronou concorrentes como o MySpace e o Orkut, transformando-se no epicentro da vida digital de uma geração inteira. O garoto que havia sido quase expulso de Harvard agora comandava uma empresa que crescia mais rápido do que qualquer outro fenômeno da internet. Mas junto com o poder, vinha o peso das decisões. Zuckerberg ainda era jovem, sem experiência de liderança, e já controlava uma plataforma que influenciava milhões de pessoas diariamente. Os investidores queriam resultados. A mídia queria respostas. Os tribunais queriam explicações. E ele, frio e determinado, seguia programando, tomando decisões estratégicas e expandindo sua criação com a calma de quem sempre soube onde queria chegar. A ascensão parecia inevitável, mas à sombra das disputas judiciais, a ruptura com antigos aliados e a desconfiança de governos seriam apenas o prelúdio dos grandes conflitos que estavam por vir. Porque, à medida que o Facebook crescia, também crescia o impacto de suas ações sobre o mundo real. E o que era antes apenas uma rede social se transformaria em uma força política, econômica e cultural de proporções inéditas. Em 2006, o Facebook deixou de ser uma rede de universitários para se tornar um fenômeno global. A decisão de abrir a plataforma para qualquer pessoa com mais de 13 anos, até então polêmica, foi um divisor de águas. Em poucos meses, milhões de novos usuários se juntaram, e o que havia começado como um clube restrito de elite acadêmica transformou-se em um espelho gigantesco da humanidade. Enquanto isso, rivais como o MySpace e o Orkut, que dominavam a cena digital, começavam a sentir o impacto. O Facebook oferecia uma experiência mais limpa, organizada e viciante. Não havia exagero de cores e perfis caóticos, como no MySpace, nem a dependência excessiva de comunidades como no Orkut. Era direto, funcional e, acima de tudo, oferecia uma sensação de identidade digital real. Ali, cada perfil era o reflexo de uma pessoa verdadeira, com nome, foto e conexões autênticas.
O que parecia simples era, na verdade, revolucionário. Com esse crescimento, vieram também as primeiras alianças estratégicas. Em 2007, a Microsoft comprou uma pequena fatia do Facebook, avaliando a empresa em 15 bilhões de dólares. Um número absurdo para uma startup que, até pouco tempo atrás, era operada de um dormitório universitário. A entrada da Microsoft foi mais do que um investimento. Foi um recado para o mundo de que o Facebook não era moda passageira. Era uma potência em construção. Mas com o poder, surgiram as primeiras grandes crises. Em 2007, o Facebook lançou o Beacon, um sistema de publicidade que rastreava atividades dos usuários fora da plataforma e as exibia para seus amigos. A reação foi explosiva. Usuários revoltados acusaram a empresa de invasão de privacidade. Protestos digitais surgiram, manchetes críticas dominaram os jornais e Zuckerberg foi forçado a recuar publicamente, pedindo desculpas em um raro momento de vulnerabilidade. Era o primeiro sinal de um padrão que se repetiria muitas vezes. Inovação agressiva, escândalo, resistência pública e, no final, adaptação. Apesar disso, a base de usuários continuava crescendo em ritmo alucinante. Em 2008, o Facebook ultrapassou o MySpace em número de usuários ativos, tornando-se a maior rede social do planeta. Naquele momento, Zuckerberg tinha apenas 24 anos. O garoto tímido de Harvard agora comandava uma empresa avaliada em bilhões, com escritórios luxuosos no Vale do Silício e poder suficiente para desafiar gigantes da tecnologia. Enquanto a empresa expandia, Zuckerberg se transformava em símbolo. Para muitos, ele era a encarnação do novo empreendedorismo, jovem, frio, obcecado e visionário. Comparado a Bill Gates, mas com um toque ainda mais radical, ele parecia menos interessado em caridade ou diplomacia e mais em construir algo que engolisse o mundo inteiro. A entrada de Sheryl Sandberg em 2008 como COO trouxe maturidade executiva à empresa. Sandberg ajudou a estruturar a máquina de publicidade do Facebook, que transformaria a rede social em um colosso financeiro. Pela primeira vez, a empresa começou a gerar lucros expressivos, e a promessa de se tornar o mapa digital da humanidade parecia cada vez mais real. Mas o crescimento também trouxe inimigos. O Google tentou lançar o Google Plus em 2011 para desafiar o Facebook. O projeto recebeu marketing agressivo, mas fracassou. O Orkut murchava, o MySpace já estava praticamente morto, e o Facebook se consolidava como o centro da vida online. Amigos se conectavam, famílias se reencontravam, relacionamentos eram criados e destruídos dentro daquela plataforma. O site não era apenas um espaço virtual, era parte da vida cotidiana de bilhões de pessoas. Com isso, veio um poder que nenhum governo ou corporação havia imaginado que uma empresa privada poderia deter: o controle da atenção e dos dados de toda uma geração. O que os usuários publicavam, curtiam, comentavam e compartilhavam se tornava combustível para uma máquina invisível de informações. Esse arsenal de dados não era apenas monetizável, era estratégico. Anunciantes podiam segmentar públicos com precisão cirúrgica, políticos podiam testar mensagens em escala massiva, empresas podiam manipular desejos como nunca antes. A imagem de Zuckerberg começou a se transformar. De jovem gênio nerd, ele passou a ser visto como um arquiteto do controle digital, um homem que sabia mais sobre bilhões de pessoas do que elas mesmas. Essa aura de poder absoluto despertava tanto fascínio quanto medo. O Facebook não era apenas uma empresa de tecnologia. Era um império invisível, moldando sociedades sem que a maioria percebesse. E como todo império, não demorou para que o primeiro grande escândalo estourasse em proporções globais. Acusações de manipulação de privacidade, processos judiciais e investigações começaram a surgir. E, embora Zuckerberg seguisse imperturbável, sua criação já havia deixado de ser apenas uma rede social.
tornara-se um campo de batalha geopolítico, econômico e cultural. O mundo estava prestes a descobrir que o poder absoluto tem sempre um preço. Em 2012, o Facebook já era a maior rede social do planeta, com centenas de milhões de usuários e uma influência sem precedentes sobre a forma como as pessoas se comunicavam. Era o momento de dar o próximo passo inevitável: abrir o capital na Bolsa de Valores. O IPO do Facebook, em maio daquele ano, foi um dos eventos mais aguardados da década, avaliado em mais de 100 bilhões de dólares. Para um garoto de apenas 28 anos, o feito era histórico. Ele se tornava instantaneamente um dos homens mais ricos do mundo. Mas, como sempre em sua trajetória, a vitória veio acompanhada de turbulência. O IPO foi considerado caótico. Problemas técnicos na Nasdaq atrasaram negociações, investidores criticaram a avaliação inflada e as ações despencaram nas semanas seguintes. O mundo financeiro questionava se a empresa de jovens realmente tinha maturidade para valer tanto. Enquanto os investidores se debatiam, Zuckerberg seguia com sua frieza característica. Apareceu na cerimônia de abertura da Nasdaq vestindo seu moletom cinza, desafiando as convenções de Wall Street, como se quisesse deixar claro que não estava ali para agradar banqueiros, mas para cumprir sua própria visão. A mensagem era simbólica. Ele não era mais apenas um jovem programador, mas agora controlava um império digital que ditava tendências culturais e políticas. Nesse mesmo ano, uma jogada estratégica solidificou ainda mais seu poder: a compra do Instagram por $1 bilhão. Para muitos, parecia loucura pagar tanto por um aplicativo de fotos com poucos funcionários. Mas Zuckerberg enxergava o futuro. Ele sabia que a comunicação visual seria dominante e que o Instagram poderia se tornar o maior rival do próprio Facebook. Em vez de enfrentar a ameaça, decidiu absorvê-la. Hoje, essa decisão é vista como uma das aquisições mais visionárias da história da tecnologia. Mas o crescimento também ampliava as críticas. O Facebook estava cada vez mais no centro de polêmicas sobre privacidade. O escândalo do Beacon, anos antes, havia sido apenas o prelúdio. Agora, governos e reguladores começavam a questionar o volume absurdo de dados coletados pela plataforma. O que antes parecia apenas uma ferramenta de conexão, começava a ser visto como um mecanismo de vigilância em massa. Ao mesmo tempo, movimentos sociais e políticos percebiam o poder da rede. Protestos eram organizados pelo Facebook, campanhas políticas eram vencidas graças à segmentação precisa da plataforma, revoluções inteiras, como a Primavera Árabe, tinham na rede social um catalisador essencial. De ferramenta para conectar pessoas, o Facebook passava a ser visto como uma força capaz de alterar o destino de nações. E no centro desse tabuleiro, um jovem bilionário com olhar frio e voz calculada, Mark Zuckerberg. 2014 trouxe outra jogada ousada: a compra do WhatsApp por $19 bilhões. Foi uma das maiores aquisições de tecnologia da história, e mais uma vez, muitos acharam exagero. Mas Zuckerberg sabia que a comunicação instantânea seria central no futuro, e não hesitou em pagar caro. Nesse mesmo período, adquiriu também o óculos VR, apostando na realidade virtual como próximo passo da interação digital. Ele não construía apenas uma rede social, mas um ecossistema digital completo: texto, imagem, vídeo, comunicação instantânea, realidade virtual. Cada movimento parecia ampliar não apenas o alcance de sua empresa, mas também o seu poder pessoal. Aos poucos, o Facebook se tornava algo maior que qualquer concorrente, uma infraestrutura social global, quase um novo sistema nervoso da humanidade. Mas todo poder absoluto atrai resistência. Escândalos começaram a se acumular. Acusações de vazar dados de usuários, de manipular algoritmos para prender a atenção das pessoas, de lucrar com desinformação e fake news. O Facebook não era mais apenas a rede onde amigos se conectavam.
tornara-se também um campo fértil para manipulação psicológica e política. E o auge dessa percepção viria em 2016, com as eleições presidenciais nos Estados Unidos. O Facebook foi acusado de permitir que campanhas políticas explorassem dados pessoais de milhões de usuários de forma abusiva, manipulando a opinião pública em escala nunca antes vista. O escândalo da Cambridge Analytica explodiu no mundo inteiro, revelando como informações privadas de mais de 80 milhões de pessoas haviam sido usadas sem consentimento. Zuckerberg, chamado a depor diante do Congresso americano em 2018, apareceu em público com terno e gravata, abandonando por um momento seu uniforme de moletom. Seu rosto jovem e expressão robótica foram interpretados por muitos como o retrato de um bilionário frio, mais preocupado com algoritmos do que com ética. Foi interrogado como se fosse chefe de Estado, obrigado a responder sobre o poder de sua criação e o impacto dela sobre democracias inteiras. A imagem do gênio nerd começava a se confundir com a do vilão da era digital. Mas, para Zuckerberg, a lógica era a mesma de sempre: suportar o ódio, enfrentar os ataques, resistir à pressão, porque, para ele, o jogo nunca foi sobre agradar. Sempre foi sobre vencer. O escândalo da Cambridge Analytica marcou um ponto de não retorno. O mundo finalmente compreendeu que a rede criada em um dormitório de Harvard havia se tornado uma máquina global de influência política, psicológica e cultural. A acusação era clara: milhões de dados pessoais coletados sem consentimento foram usados para manipular eleições, criar campanhas segmentadas e explorar medos e desejos ocultos dos usuários. O que antes era visto como inovação, agora era denunciado como arma. Governos reagiram. A União Europeia aprovou regulamentações rígidas de privacidade, como a GDPR, mirando diretamente as práticas do Facebook. Nos Estados Unidos, congressistas compararam a empresa a monopólios perigosos. Protestos online surgiram com a hashtag #ElDeleteFacebook, pedindo que usuários abandonassem a plataforma em massa. Pela primeira vez, parecia que a criação de Zuckerberg poderia ruir sob o peso de sua própria ambição. E então veio a cena icônica. Zuckerberg sentado diante do Congresso americano, terno escuro, gravata justa, olhar fixo, respondendo perguntas de políticos que mal entendiam como funcionava uma rede social. A imagem viralizou. Para alguns, ele parecia um robô tentando imitar um humano. Para outros, era o retrato do poder moderno, um jovem bilionário sem carisma, mas com mais dados sobre cidadãos comuns do que qualquer governo jamais tivera. Apesar das críticas, o império não caiu. Pelo contrário, o número de usuários continuou crescendo. O Instagram explodia em popularidade, tornando-se a rede preferida das novas gerações. O WhatsApp consolidava-se como principal ferramenta de comunicação em dezenas de países. E o Facebook, mesmo com escândalos, permanecia como a maior rede social do mundo. Era a prova de uma realidade sombria. As pessoas odiavam Zuckerberg, mas não conseguiam abandonar suas criações. Foi nesse contexto que ele decidiu dar um passo ousado, talvez o mais arriscado de sua carreira: rebatizar sua empresa. Em 2021, o Facebook Inc. se transformou em Meta. A nova marca não representava apenas um ajuste de imagem, mas a declaração de um novo objetivo: construir o metaverso. O metaverso era a visão de um universo digital imersivo, onde pessoas poderiam trabalhar, socializar e viver dentro de realidades virtuais. Para muitos, soava como ficção científica. Para Zuckerberg, era inevitável. Ele investiu bilhões de dólares na compra de tecnologia de realidade virtual, na construção de avatares digitais, em ambientes 3D onde a vida cotidiana seria recriada. Sua aposta era clara. Se o Facebook havia conectado o mundo, o metaverso seria o próximo estágio da civilização digital. Mas a decisão dividiu opiniões. Investidores acusaram-no de obsessão.
de queimar recursos em um projeto distante, enquanto rivais como TikTok roubavam a atenção das novas gerações. Usuários criticavam os gráficos rudimentares das primeiras demonstrações. A imprensa ridicularizava o metaverso como um jogo mal feito, disfarçado de futuro. E as ações da Meta despencaram, apagando centenas de bilhões de dólares em valor de mercado. Mesmo assim, Zuckerberg permaneceu impassível. Como sempre, preferiu ser visto como louco no presente a desistir de uma visão que, segundo ele, definiria o futuro. Em entrevistas, insistia que o metaverso levaria anos, talvez décadas, para se consolidar. Mas afirmava com convicção que esse seria o próximo capítulo da internet. A transformação da empresa também revelava um lado mais profundo. Para Zuckerberg, o Facebook não era mais suficiente. A rede social que o tornara bilionário havia se transformado em um campo de batalhas políticas e jurídicas. Ele precisava de uma nova narrativa, um novo horizonte, um novo território a conquistar. O metaverso era esse território. Enquanto isso, crises continuavam a rondar. Ex-funcionários denunciavam que a plataforma priorizava lucros sobre segurança, permitindo a disseminação de ódio e desinformação. Documentos internos vazados, conhecidos como Facebook Papers, revelaram dilemas éticos e decisões controversas da liderança. Zuckerberg, mais uma vez, foi acusado de ignorar alertas em nome do crescimento. A imagem pública estava no limite. Para uns, ele era um gênio que via mais longe do que qualquer outro. Para outros, um tirano digital, disposto a sacrificar privacidade, ética e democracia em troca de controle. Mas, no fim, a verdade era que o mundo inteiro ainda vivia dentro de suas plataformas. Nenhuma campanha, nenhum protesto, nenhum escândalo conseguiu quebrar esse vínculo. E assim, o jovem que começou comparando rostos em Harvard agora sonhava em criar universos inteiros, moldando não apenas a forma como nos comunicamos, mas a própria realidade em que existimos. O metaverso não era apenas uma aposta tecnológica, era o reflexo de sua essência, a busca insaciável por controle absoluto. Enquanto Zuckerberg apostava bilhões no metaverso, um novo inimigo crescia em silêncio, roubando a atenção das gerações mais jovens: o TikTok. Com vídeos curtos, dinâmicos e um algoritmo viciante, a rede chinesa se tornou o maior desafio que o império de Menlo Park já havia enfrentado. Pela primeira vez em quase 2 décadas, o domínio do Facebook e do Instagram parecia seriamente ameaçado. A resposta de Zuckerberg foi agressiva, como sempre. O Instagram lançou o Reels, copiando o formato de vídeos curtos. O Facebook adaptou seu feed para priorizar recomendações algorítmicas, tentando manter os usuários presos. Mas, por trás dessa reação, estava a percepção de uma ferida mais profunda. O império que havia crescido controlando a atenção, agora via essa atenção escapar para uma plataforma estrangeira, fora de seu alcance. Enquanto isso, a aposta no metaverso continuava queimando recursos em escala inédita. Em poucos anos, a Meta gastou mais de 40 bilhões de dólares no projeto, enquanto seus laboratórios apresentavam avatares virtuais e ambientes digitais, que, em muitos casos, eram ridicularizados pelo público. A visão de Zuckerberg era grandiosa. Um universo alternativo onde o trabalho, o lazer e a vida social aconteceriam em mundos digitais. Mas a execução parecia distante, abstrata, e as críticas se multiplicavam. Investidores começaram a perder a paciência. As ações da Meta caíram brutalmente em 2022, apagando mais de 600 bilhões de dólares em valor de mercado. Manchetes diziam que Zuckerberg havia enlouquecido, preso em uma obsessão futurista enquanto seus negócios reais sofriam. Analistas pediam que ele abandonasse o metaverso e se concentrasse em fortalecer as plataformas que ainda davam lucro. Mas, fiel ao seu estilo, Zuckerberg não recuou. Para ele, não era questão de curto prazo, era questão de legado.
E esse legado não se limitava ao metaverso. Ele continuava a expandir o Starlink digital que havia construído. Facebook, Instagram e WhatsApp juntos formavam uma tríade capaz de influenciar eleições, controlar o fluxo de informações em países inteiros e moldar culturas globais. Mesmo sob ataques de políticos, de ex-funcionários e de concorrentes, sua rede ainda era o centro nervoso da vida digital para bilhões de pessoas. O paradoxo era claro. Enquanto Zuckerberg era atacado como vilão, sua criação era indispensável. Governos que o criticavam ainda usavam suas plataformas para campanhas. Ativistas que pediam o boicote ainda organizavam protestos através do Facebook. Usuários que diziam odiar a Meta continuavam no Instagram diariamente. Era como se ele tivesse se tornado uma figura inevitável, um arquiteto invisível da vida moderna. Aos poucos, sua imagem também se transformava. O garoto tímido e de moletom cinza agora aparecia musculoso, treinando artes marciais como jiu-jitsu e mostrando uma nova faceta, a do bilionário, que não apenas controla o digital, mas também busca disciplinar o corpo e a mente. Era um sinal claro de que, mesmo cercado por críticas, ele não planejava se esconder. Pelo contrário, se preparava para lutar, literalmente e metaforicamente, contra qualquer um que tentasse derrubar seu império. Mas, como em toda sua trajetória, o peso de suas decisões ainda está em aberto. O metaverso pode ser lembrado no futuro como a maior revolução digital desde a internet, ou como o maior fracasso da história da tecnologia. O TikTok pode ser uma ameaça passageira ou a ferida que sangrará seu império até o fim. Os escândalos de privacidade podem ser esquecidos ou se tornar o estigma eterno de sua biografia. O que é inegável é que 2 décadas após lançar seu site em um dormitório de Harvard, ele ainda está no centro do tabuleiro. Amado e odiado, venerado e ridicularizado, mas impossível de ignorar. Porque, para ele, desistir nunca foi opção. E perder o controle é a única derrota que não pode aceitar. À medida que o império digital crescia, também cresciam os embates com governos ao redor do mundo. Não era mais apenas uma empresa de tecnologia. Era uma infraestrutura social global, com mais usuários do que qualquer país tem de habitantes. E isso fazia de seu criador não apenas um bilionário, mas um governante informal da era digital. Políticos acusavam suas plataformas de alimentarem ódio, desinformação e polarização. Relatórios mostravam como algoritmos do Facebook amplificavam conteúdos extremos, não por ideologia, mas por lógica fria de engajamento, o que gera mais raiva, mais cliques, mais tempo de tela. E para o negócio, tempo de tela significava lucro. O paradoxo era cruel. Quanto mais nocivo o conteúdo, mais poderoso o império se tornava. Governos tentaram reagir. Na União Europeia, regulações cada vez mais severas foram criadas para limitar seu poder, impondo multas bilionárias. Na Índia e em outros países em desenvolvimento, políticos pressionaram sua empresa a censurar ou liberar conteúdos conforme interesses locais. Nos Estados Unidos, ele foi chamado diversas vezes para audiências no Congresso, transformado em símbolo de uma geração de bilionários de tecnologia que acumulavam poder demais, sem responsabilidade equivalente. Mas ele não recuava. Em todas as ocasiões, sua postura era a mesma. Voz baixa, calma, calculada, como quem sabe que nada do que disser mudará o fato de que bilhões continuam conectados diariamente em suas plataformas. Ele não precisava convencer, bastava resistir. Ao mesmo tempo, sua imagem pública oscilava entre extremos. Para seus defensores, ele era um visionário que havia criado ferramentas que deram voz a bilhões de pessoas, conectaram famílias, democratizaram a informação. Para seus críticos, era um tirano digital, mais poderoso do que presidentes e ditadores, manipulando sociedades por trás de telas luminosas. E a verdade é que ambos os lados tinham razão, porque seu poder não era apenas financeiro, mas cultural e psicológico.
Nenhum outro indivíduo na história controlou de forma tão direta a atenção diária de tantos seres humanos. O que antes era monopólio de religiões, estados e impérios militares, agora estava concentrado nas mãos de um jovem com olhar frio e algoritmos invisíveis. Enquanto a política tentava limitá-lo, ele continuava expandindo. O WhatsApp tornava-se a principal ferramenta de comunicação em países inteiros, a ponto de governos dependerem dele para campanhas oficiais. O Instagram se transformava no palco onde gerações inteiras mediam autoestima e status social. O Facebook, mesmo desgastado, ainda era a espinha dorsal da vida digital de bilhões. Não havia escapatória. Criticar suas plataformas era, ao mesmo tempo, usá-las todos os dias. Sua figura, antes vista como a de um nerd tímido, se consolidava como símbolo da era digital. Metade visionário, metade vilão. A frieza de seu olhar, a ausência de emoções em entrevistas, a forma quase mecânica de se expressar, tudo isso reforçava a ideia de que não era apenas um empresário, mas o arquiteto de uma nova realidade. Uma realidade onde cada clique, cada curtida, cada pensamento expresso online passava por servidores sob seu comando. E como todos os grandes arquitetos de impérios, ele sabia que a história não seria gentil. Seria lembrado como gênio ou como monstro, talvez como ambos. Mas no fundo, isso nunca o preocupou, porque para ele, a questão nunca foi ser amado. Foi sempre sobre construir, controlar e permanecer no centro. Agora, com bilhões de usuários, um exército de críticos e uma fortuna que o coloca entre os homens mais ricos do planeta, ele encara o futuro com a mesma frieza com que encarava uma tela em branco em Harvard. Para alguns, é um messias tecnológico. Para outros, o vilão da era digital. Mas para todos, é inevitável. O mundo olha para ele hoje não apenas como um empresário, mas como um enigma da era digital. Seu rosto, marcado pela juventude eterna e pela expressão quase robótica, tornou-se símbolo de um paradoxo. O criador de ferramentas que conectaram bilhões de pessoas, mas que também dividiram sociedades inteiras. O arquiteto de um império que prometia aproximar a humanidade, mas que acabou revelando suas fissuras mais sombrias. Ele não criou apenas uma empresa. Criou um sistema paralelo de realidade. O Facebook, e depois o ecossistema Meta, tornou-se a nova praça pública, o novo confessionário, o novo palco, o novo tribunal. É ali que pessoas se apaixonam, brigam, se informam, se radicalizam, se unem e se destroem. Ele deu ao mundo uma plataforma onde cada indivíduo poderia falar, mas também onde cada indivíduo poderia ser observado, medido, manipulado. O peso dessa responsabilidade é quase incompreensível. Nunca antes um único ser humano concentrou tanto poder sobre a atenção, os dados e as emoções de bilhões de pessoas. Estados, impérios, religiões, todos tiveram sua época de dominação, mas nenhum alcançou a penetração cotidiana que suas plataformas atingiram. Seu império está no bolso de cada adolescente, na mesa de cada família, na mão de cada governante. Mas esse poder não veio sem cicatrizes. Escândalos como o da Cambridge Analytica, as denúncias de ex-funcionários, os Facebook Papers, as acusações de que algoritmos priorizavam ódio e polarização, tudo isso corroeu a imagem pública de sua criação. Hoje, para muitos, ele representa a personificação da frieza tecnológica, um homem que enxerga a humanidade não como indivíduos, mas como dados em fluxo, como padrões a serem explorados. E ainda assim, sua ambição não cessa. O metaverso é sua nova obsessão. Não se trata apenas de realidade virtual ou de avatares toscos que ainda parecem jogos mal feitos. Trata-se de uma tentativa de redefinir a própria natureza da realidade. Ele acredita que, no futuro, nossas interações, nossos trabalhos, nossos sonhos acontecerão dentro de ambientes digitais tão reais quanto o mundo físico. Uma aposta bilionária
que pode se tornar sua maior glória ou sua ruína definitiva. Críticos dizem que ele perdeu o contato com o mundo real, que está preso em uma visão futurista que ninguém pediu, enquanto rivais como o TikTok dominam o presente. Investidores acusam-no de queimar dinheiro em uma obsessão pessoal, sacrificando o lucro de hoje pelo sonho incerto de amanhã. Mas, como sempre, ele permanece inabalável. Ele já foi ridicularizado antes. Já foi acusado, processado, questionado. E em todas as vezes sobreviveu. Para ele, ser odiado não é obstáculo. É rotina. O que o move não é a aprovação. É o controle. A mesma obsessão que o fez, aos 19 anos, invadir os servidores de Harvard para comparar rostos, é a que agora o leva a construir universos digitais inteiros. Ele não aceita limites. Não aceita que o presente seja suficiente. Sua mente opera sempre em escala planetária, em termos de bilhões, de realidades inteiras a serem moldadas. E o legado? É impossível prever como a história o julgará. Talvez seja lembrado como o visionário que conectou o mundo e abriu portas para novas formas de interação humana. Talvez como o vilão que vendeu a atenção coletiva ao mais alto lance, que lucrou com a desinformação e destruiu a confiança social em troca de cliques. Talvez como ambos, porque a grandeza nunca vem sem sombra. O que é certo é que seu nome já está gravado. Assim como lembramos de Rockefeller, Ford, Jobs ou Gates, as próximas gerações lembrarão dele como o homem que criou o maior império digital da história. Para o bem ou para o mal, ele é parte inseparável da narrativa da humanidade no século XXI. E no fundo, talvez seja exatamente isso que ele sempre quis. Não ser amado, não ser admirado, mas ser impossível de ser ignorado, porque para ele, a neutralidade é a verdadeira morte. Enquanto bilhões acordarem todos os dias e tocarem nas telas de seus celulares, enquanto redes sociais moldarem eleições, comportamentos e culturas, enquanto a promessa do metaverso ainda pairar no horizonte, sua sombra estará lá. Não como uma presença discreta, mas como a de um titã frio, silencioso e persistente, moldando a realidade com a mesma calma com que um programador digita linhas de código em uma madrugada solitária. Quando a história for escrita, talvez não haja consenso sobre se ele foi um gênio visionário ou um vilão tecnológico, mas haverá uma certeza: ele foi o arquiteto invisível de uma era. E no final, isso era tudo o que ele precisava para vencer.